Pelo amor de Deus, não chove. Chora não, Michael. Chuva extrema a corrida inteira. Aí é bom. Olha só quem apareceu a chuva. Se chover, vai Na ter que me mandar Austrália já cada... terminou na chuva, velho. Se chover, eu quero um pix de cada um que falou que ia chover. Não foi. Que vontade de... Droga. Eu vou até bater o ombro depois dessa, cara. E aí, pesada, beleza? Mais um vídeo aqui. Dessa vez a segunda e última etapa do Heineken 00. Depois da corrida trágica que eu acabei fazendo no México, como foi visto acho que no penúltimo vídeo, ficamos na quinta colocação com 10 pontos. O JP em primeiro com 26, acabou ganhando, fazendo a volta mais rápida. Kevin, Heraldo e Giovanni na frente. Então, para essa etapa, como eu tinha terminado 3 posições acima do que eu precisava, porque, para quem não se lembra, o top 8 passa para a etapa final, que é no GP de Interlagos, eu basicamente precisaria pegar outro P5 ou P6, dependendo de quem ficasse na minha frente. Então, para essa etapa, eu precisava meio que correr tranquilo, não precisava forçar nem nada, considerando o meu ritmo na corrida e no quali que eu estava vendo. Não estava ruim, estava até bem confiante até, só na corrida que eu não estava muito bem, mas no qual eu estava me sentindo até um pouco confiante, mais do que eu imaginava, e principalmente nesse lobby. E na primeira volta do qual eu queria fazer diferente do México, porque no México a minha primeira volta tinha sido horrorosa, mas nessa volta tá vindo até bem. Eu não tinha errado, assim, obviamente tem alguns errinhos, mas na primeira volta eu tava vindo muito bem. Minha meta era fazer 30 de primeira, que eu já estaria praticamente garantido no top 5, ou talvez no top 3. Vocês podem ver, as primeiras voltas não são muito rápidas, o Michael acabou fazendo 32. E vindo para essa última curva, eu faço bem, o Felipe acaba fazendo 31.3. E pelo que eu vi no Delta, a gente tava vindo para fazer 30. Então vem para ser uma primeira volta muito boa. E a gente faz 39.56, o que foi muito bom, eu tava muito confiante, principalmente nesse lobby. E já me deu um alívio assim de que eu posso forçar mais até o fim do quali para tentar garantir a pole position. E não sei porquê, mas essa curva 2 eu não estava acertando nenhuma vez. Eu acabo ganhando tempo na minha primeira volta, mas mesmo assim perdi acho que um meio décimo ou um pouco mais ali. Mas agora para essas 2 voltas é basicamente forçar tudo que eu tenho, porque o que eu precisava era no top 3. E Las Vegas é uma pista muito complicada, então largar lá na frente vai ser crucial, porque largar no meio do grid numa pista que tem pouca aderência e os pontos de frenagem são bem difíceis. Quanto mais na frente você larga, melhor. Para não se envolver em acidentes que normalmente acabam acontecendo lá atrás com o pessoal que talvez freia cedo com medo, ou sem querer frear tarde. E na segunda volta eu estava indo até bem, mas aquela zebra não se pode pegar numa atualização nova que veio no jogo. Antes você conseguia cortar ela inteira, mas agora se você encosta só com uma roda você perde muito tempo, então você tem que apenas contornar. E acabei perdendo bastante ali para a reta inteira, então não foi um segundo setor ok, mas não foi muito bom. E para essa última curva, como eu tinha encostado também nessa zebra, eu acabei perdendo tempo, mas nessa eu não encostei, consegui contornar bem, tracionar bem, consegui ganhar 50 milésimos. E a gente veio para fazer ponto 8 na segunda volta, então eu estava bem satisfeito, mesmo que foi mesmo de eu ter errado, foi uma volta boa, muito boa até. E vindo para a última volta, se eu não melhorasse já estava ok, mas eu queria melhorar. Então, vindo para a curva 1, fria nos 100 metros, eu acabei freando até um pouco cedo demais, acabei pegando a zebra e não tracionei muito bem. Aqui, faço melhor um pouquinho do que na última volta, mas mesmo assim, não foi assim muito bem. Dava para ter ganhado mais tempo, como vocês podem ver, da última volta que eu já estava ok, ganhei 50 milésimos e nessa acabei errando, e mesmo assim, acabei ganhando.
Aqui, deslizei bem, mas não foi no limite. Para a curva mais difícil da pista, acabei freando muito cedo, mas contornei bem. E para essa da esquerda, não fui muito no apex, mas consegui tracionar bem. Então a gente vai para fazer ponto 3 do primeiro setor, que é um setor 1 bom. Meu PB foi ponto 1 alto, mas considerando que era na hora, ponto 3 já está de ótimo tamanho. Para o segundo setor, foi o segundo setor praticamente perfeito. Fiquei 10 milésimos do meu PB e a gente está a 1.8 décimos, 180 milésimos acima. Então isso vem vindo para ser 1.6. E nessa reta inteira eu já vim pensando aqui, não erra a última curva, pelo amor de Deus, que é uma curva muito complicada. Freando no 120, consigo tracionar bem. Acabei perdendo um pouquinho o apex, mas mesmo assim não perdi muito no delta. E a gente veio para fazer 0.6, que eu estava muito satisfeito. Eu estava com o microfone desligado na gravação, mas foi uma volta muito boa. 671, o que foi mais do que suficiente para a pole. Acho que foi por 3 décimos de diferença, 307 milésimos, basicamente 3 décimos. Então eu estava muito satisfeito com essa volta, né? E uma coisa que eu acabei não falando é que eu troquei de carro, não quis correr com a Ferrari para essa corrida. Ferrari é um carro ok, mas eu estava gostando da AlphaTauri, então eu acabei trocando. Não tem muita diferença, mas é questão de gosto. E vindo para essa corrida, basicamente o que a gente precisa fazer largando na pole é não se envolver em acidentes. Então, vindo para a largada, as 5 luzes acendem e se apagam. Eu consigo tracionar bem, não tão bem, mas consigo manter a primeira posição. E eu vou frear muito tarde aqui. Mesmo que eu já não tivesse ninguém do meu lado, eu queria frear tarde para caso alguém passasse reto, eu não me envolver. E nessa primeira curva, pelo menos no pelotão da frente, ocorreu tudo bem, teve um acidente no fundo do grid. Mas com a gente, tudo tranquilo. Vindo aqui na curva 3, se não me engano, teve um acidente ali atrás, o que acabou, acho que dividindo o pelotão. Tava eu, o Giovanni, o Felipe, o Giovanni e o Heraldo na frente. Então, basicamente, daqui até o fim da corrida, é não forçar muito, mas também forçar, é meio estranho de falar isso, mas tomando muito cuidado, porque o que eu preciso fazer é apenas o P5, então, e eu tô em P1 com o pelotão dividido, então basicamente eu não preciso fazer nada de loucura e a gente conseguiria trazer a classificação. E nesse segundo setor, como vocês podem ver lá atrás, acaba tendo um acidente com uma Alfa Romeo. Isso vai trazer o Virtual Safety Car, primeiro da corrida. E dessa vez eu não vou parar, obviamente, volta 1, não tinha nem dúvida. Mas, caso eu tivesse numa mesma situação no México, eu colocaria o pneu duro, porque essa pista é uma situação um pouco diferente. E vindo aqui pro fim do Virtual Safety Car, eu estava muito acima do Delta, acabei terminando com 9 décimos. E o Heraldo, que estava atrás do Giovanni, acaba perdendo o DRS. E nisso eu já aviso pro Felipe, ele entende. E a partir de agora a gente só vai forçar para quebrar o DRS, que faria a nossa corrida muito mais tranquila. Como vocês podem ver, o Heraldo tá acho que 1.2, 1.4 atrás do Giovanni, mais ou menos. E é basicamente a gente forçar para quebrar o DRS dele. Agora o JP acaba passando o Heraldo, mas a gente vai continuar forçando de qualquer forma. Vou gastar basicamente quase toda a minha bateria nessa volta, né, para abrir um gap. E com isso a minha corrida, a do Felipe, que acabou tendo problema na primeira etapa, ficaria muito mais tranquilo. O Giovanni, que acabou chegando na minha frente, ele não precisava também forçar, então ele estava basicamente seguindo ali o trem, que ele conseguiria facilmente a classificação. E chegando na volta que o DRS é ativado, a gente está muito à frente do Heraldo, que acabou passando o JP de novo. O Heraldo, que na corrida passada acabou tendo um acidente, mas mesmo assim conseguiu chegar numa colocação boa, chegou em P3, não estava bem nessa corrida. A gente estava constantemente abrindo dele, e enquanto isso o Felipe me passa na reta, que o que é inevitável com o tamanho dessa reta. Você pode abrir, acho que é 1 segundo atrás, que com o vácuo e DRS você vai conseguir passar. Então é uma reta absurda. E como eu não precisava forçar, basicamente eu fiquei algumas voltas atrás do Felipe, apenas economizando bateria, não forçando, economizando pneu.
E aqui eu acabo abrindo a reta um pouco mais perto dele. E inevitavelmente eu vou vir para ultrapassagem. Se eu ficar atrás a gente só vai perder tempo. Então, chegando aqui, ele abre o caminho, eu uso um pouquinho de bateria só para dar um boost a mais. E acabo ultrapassando. E a gente vai assumir novamente a primeira posição. Basicamente o que eu fiz com o Giovanni nas primeiras voltas na corrida passada, que é ficar trocando DRS para abrir tempo do pessoal de trás. E nessa hora, nesse momento da corrida, eu tava muito tranquilo. Assim, obviamente eu não tava... Obviamente você não tá tranquilo quando você tá concorrendo a uma vaga para Interlagos, mas eu tava muito de boa, assim, como a corrida tava indo, porque eu não tava cometendo nenhum erro. Tava tranquilo ali com o Felipe na minha frente. E agora a gente vai vir para uma estratégia não muito comum numa corrida de 35%, que é vir na volta 7 de 18. Como a gente está com pneu médio, a gente vai para o pneu duro. E o porquê disso é que o macio em Las Vegas, não só macio, mas todos os pneus, eles degradam muito rápido. Assim, a degradação não é rápida, mas o ritmo perde muito. É questão de um segundo e meio em 5 voltas. Então, o melhor pra gente era o pneu duro. Eu acabo voltando bem próximo ali de perder a posição pro Giovanni. Mas tudo tranquilo. Então, a gente viu que a melhor estratégia era o pneu duro. Porque mesmo parando bem tarde pro macio, o macio chegaria muito ruim. Então não valeria a pena pra gente. E como a gente estava 4 segundos na frente, acho que era 4, 5 segundos na frente, quando a gente parou, na frente do Heraldo, iria ser basicamente tranquilo chegar na frente com o pneu duro, mesmo que ele colocasse macio. Talvez ele alcançaria, mas não conseguiria fazer nada. E voltando ao box, acaba voltando atrás do Peralta, que está de pneu macio, de 8 voltas. Então, não foi bom, mas eu sabia que eu passaria ele nessa reta. Eu fui bem paciente, daria para passar antes, mas como eu não estou correndo risco, eu esperei até a reta. E abrindo aqui eu vou acabar passando um pouquinho reto, mas nenhum problema. O Felipe na frente conseguiu quebrar o DRS para ele, mesmo com o pneu gelado. Então, vocês terem a noção da diferença do pneu. E agora o Felipe também vem para passar o Gabriel, que está de pneu médio. O Gabriel que acabou tendo um problema na largada, mas vem tentando se recuperar. E chegando aqui na frenagem, o Felipe acaba passando o Gabriel. O Giovanni acaba passando o Peralta junto comigo. E eu tô com metade da minha bateria. Então, eu acabei gastando aqui, não tinha necessidade, mas não era uma situação muito favorável, porque o Felipe iria quebrar o DRS. Não era o que eu queria, mas acontece. E vindo aqui para a segunda zona de DRS, eu imaginei que o Gabriel não iria brigar, então eu usei bateria, mas ele acaba nem abrindo DRS, o que facilita bastante. Acaba até agradecendo ele por não brigar. A gente consegue de volta o DRS do Felipe, o que é muito bom. E o Lucas Ian, que é meu companheiro, acabou parando nessa volta também. O Lucas Ian que precisa de um pódio basicamente para poder passar. E na volta seguinte, o Felipe acaba usando bateria para passar o Marcos Gabriel. Eu não usei porque eu não estava com bastante, então eu decidi esperar até o fim da volta. No caso aqui, eu usei bateria, eu poderia ter usado mais para poder passar ele, mas como ele pegou o DRS, mesmo ele estando piscando, eu decidi esperar. Como eu falei, eu não queria correr nenhum risco, porque caso eu usasse minha bateria, a gente provavelmente chegaria lado a lado nessa curva, o que não é uma coisa muito boa, porque é uma pista muito estreita e poderia ser um acidente. Então eu estava correndo o mínimo de risco possível nessa corrida. Vocês podem ver a diferença de pneu, eu não estava nem acelerando nessa curva. Tracionei muito lento e mesmo assim tracionei melhor que o Marcos. Então é uma diferença muito grande. Vocês podem ver, eu estou tirando o pé para não passar ele. E aqui acontece uma coisa que meu coração gelou na hora. O Marcos acaba rodando, acaba batendo a nossa asa. E por um milagre eu acabo não quebrando ela. Não sei como. O Giovanni que bateu na minha traseira também acabou não quebrando. Foi assim, uma sorte de outro mundo. Porque era pra gente ter quebrado a asa. E era basicamente corrida no lixo. Tudo que a gente fez no início seria jogado fora. E por uma sorte tremenda isso não aconteceu. E como vocês podem ver, o safety car entra na volta 11. E o que estava basicamente tranquilo, mesmo que o Felipe tivesse bastante na frente, agora não tá.
porque o safety car vai juntar todo mundo. E o Jeff falou que tinha risco de chuva pro fim da corrida. Então isso vai acabar causando uma bagunça a mais por fim. A gente vem pro box, que a gente tem um macio novo, mesmo que o duro não tivesse nada gasto, basicamente. Obviamente o macio ia ser bem melhor. E como vocês podem ver, o Perondio e o João Piana, que pararam pro macio, acabam não parando. Então isso foi bom para eles. E agora a gente está na P6, atrás do Heraldo, que está na nossa frente no campeonato. E como ele estava com 3 segundos, eu não sabia se ele ia forçar para passar o pessoal da frente para abrir ou se ele deixaria a gente passar. E aqui eu tinha que forçar para passar ele, para poder manter com o pessoal da frente, porque ele está com macio gasto. E aqui eu tomo muito cuidado, freio bastante cedo, tento colocar de lado, mas ele acaba lagando um pouquinho pra cima de mim, então eu tento marcar o X, mas ele acaba fechando a porta. E aqui eu vou gastar pra passar ele. Eu tô com o pneu mais novo, eu posso frear mais tarde na próxima curva. Obviamente tomando muito cuidado, porque aconteceu um acidente exatamente assim na primeira volta. E vindo aqui, ele freia mais cedo, eu dou espaço, mas eu consigo realizar a ultrapassagem. Isso foi um alívio pra mim na corrida, porque agora eu consigo manter com o pessoal da frente. E na mesma volta, o Ian, que estava atrás de mim, ele precisa de um pod, então ele vai forçar ao máximo. E eu não faço questão de brigar, porque eu preciso do P5, basicamente, para passar tranquilamente. Então o Ian me passa. E vindo aqui na penúltima volta, não sei se vocês conseguem ver, porque meu gráfico é meio baixo, mas tá chovendo. O que vai trazer uma emoção a mais para essa última volta, que eu não queria, era emoção. Então, isso não foi bom. Eu consigo chegar perto do Ian, mas eu não vou ultrapassar, eu não quero ultrapassar, eu não preciso. Então eu vou manter na... Meu objetivo era manter a quinta posição até o final da corrida, porque eu não precisava de mais. Enquanto lá na frente o JP, que ganhou a primeira corrida, está em primeiro. O Edu, que precisava de um pódio também, está lá na frente. E o Felipe, que também se deu mal na primeira corrida, estava na minha frente. Então, basicamente, todo mundo que estava atrás de mim, tirando o JP, está na minha frente. Mas eu também acho que eu só iria perder a posição pro Edu no campeonato. Então, estava bem favorável para mim. Eu não precisava de ultrapassar ninguém. E, como vocês podem ver atrás, o Kevin acaba ultrapassando o Giovanni. Mas no final da volta, o Kevin, não sei, acho que ele não tinha bateria. E o Giovanni vai ultrapassar ele de volta. E vindo aqui eu tiro o pé muito cedo, porque eu tava com muito medo dessa chuva. Com o quanto de gripe a pista tinha. Então eu acabo tomando muito cuidado. Vocês podem ver, eu tiro o pé muito cedo. Porque agora sim a chuva apertou. E a pista não tá nada boa. Tava pouquinho, assim, pouquinho não, bastante difícil de andar. Ainda mais com esse macio que quanto mais voltas passa, pior ele fica, mais traseiro o carro fica com ele. Então não foi nada bom. E vendo aqui o DRS ainda está ativo. Então basicamente todo mundo que estava atrás do JP vai ultrapassar ele, mas como eu saí bem longe do Ian na reta, eu não vou conseguir. Vocês podem ver, o Edu lá na frente passa, o Felipe vai passar e o Lucasinha também vai passar. Eu acabo até chegando no limitador de velocidade, o carro fica estourando, mas eu não passo o JP. Vocês podem ver, atrás do Giovanni acaba ultrapassando o Kevin. E aqui, na última curva, era basicamente entregar o carro, a gente estava classificado. Aqui eu já estava feliz, mas o que vocês podem ver na frente é que como a pista estava muito escorregadia, o JP acaba rodando e a gente bate. Mas por um outro milagre a gente acaba passando em P5. Nessa hora eu posso falar que eu tive um ataque cardíaco, obviamente modo de falar, mas eu não acreditei porque eu achei que eu estava fora da corrida. E isso basicamente me colocaria fora da final. Mas, assim, não sei como Coisa boa. eu consegui terminar, porque eu fui ver no replay, foi basicamente em cima da linha, então foi uma sorte tremenda novamente. Mas depois que eu vi que ocorreu tudo bem, eu terminei na P5, eu já fiquei muito satisfeito, o alívio veio e a gente basicamente está classificado para a final, que vai ser Interlagos. E com o ingresso para a Fórmula 1. Então foi o meu objetivo que tá
tá completo. A gente termina ali na quinta colocação, mesma posição que a gente terminou que a gente já tava depois da primeira etapa. Empatado eu, Giovanni e Felipe, só que como eu e o Giovanni tivemos um pole, a gente ficou na frente. Mas isso não importa, a gente tá classificado pra final e eu tô muito satisfeito. Era o que eu queria desde o começo, porque faz, assim, ir pro GP de Fórmula 1 é uma coisa de outro mundo e conseguir ir sem pagar é obviamente melhor ainda. E junto com a Heineken é melhor ainda. Então, queria parabenizar pelo campeonato, todo mundo que correu, todo mundo classificado. E vejo vocês em Interlagos. Valeu!